Pessoal, vou falar com vocês aí um pouquinho sobre o bloco if e else, sobre a estrutura, não é bloco não, sobre a estrutura if e else. Tá? É uma estrutura bem importante para quem está iniciando na programação, tá? A estrutura de decisões, verdadeiro ou falso, tá? Onde o if ele traz o verdadeiro e o else traz o falso. Aí aqui a gente vai iniciar com um programinha aqui para vocês terem uma ideia de como funciona. Eu vou estar mostrando para vocês aí, tá? A gente vai montar uma calculadora de MC. Aí dentro dessa calculadora vai ter uma estrutura. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente a gente vai declarar aqui o bloqueio, tá? A gente vai estar manipulando números, tá? E esses números, então precisa do bloqueio para poder estar entrando com a pontuação. A gente vai deixar no padrão americano, tá? Bloqueio ponto US, que ele trabalha com pontos na casa decimal, tá? E a gente também vai estar entrando com os dados. Então, para a gente entrar com os dados, a gente precisa declarar a classe scanner, tá? Então, tá aqui a classe scanner com SC new scanner, chamar o scanner novamente, system ponto in, ok? Então a parte de manipulação de números da casa decimal está pronto, que é o bloqueio, e o scanner para entrada de dados também está lá. Então esse nosso programa ele precisa interagir com o usuário, então ele precisa passar algumas mensagens, pedir algumas informações para o usuário para poder fazer o cálculo. Então tá aqui, vamos lá. O programa vai falar para ele digitar seu peso em quilogramas, ok? Então tá lá. Eu preciso entrar com esses dados, tá? A gente precisa entrar com esses dados. Então esses dados a gente vai declarar ele aqui como peso. Na realidade é um double, né? Double peso, tá? Ele atribui sc.nextDouble, ok? Então, tá lá, a gente já declarou a variável, então ele já reservou espaço em memória já para poder estar entrando com essa informação, tá? Essa informação do peso que ele vai digitar lá. Então ele vai mandar uma outra informação para o usuário também, tá? Ele vai pedir para o usuário digite a sua altura em metros, ok? Tá aqui. Precisamos entrar também em memória com os dados, tá? É um double também, tá? Então esse double ele vai ser a altura, vai ser a variável de memória, que vai estar reservando espaço lá para poder estar armazenando as informações que o usuário vai estar digitando, tá? Ok. E agora a gente precisa declarar o objeto. Como que a gente faz isso? Então a gente vai declarar o objeto IMC. Então vai ser novamente um double IMC, ok? E ele vai atribuir ao peso, tá? Aqui é a função, ele vai estar fazendo os cálculos lá para poder estar respondendo para o usuário. Então ele vai estar peso dividido por altura ao quadrado, tá? Como que a gente vai fazer isso ao quadrado? Tá aqui, ó, vezes, um espacinho para ficar um pouquinho mais bonito, né? Altura, ok, tá aqui, tá? E agora a gente precisa, tá? O nosso programinha tá pronto aqui. A gente precisa criar a condição, as condições para o usuário, que o usuário vai passar informação e ele quer saber se ele está dentro do peso ideal ou não. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um if, tá? A gente vai iniciar a estrutura if. Como que a gente vai iniciar essa estrutura if? IMC, tá? Menor que 18
18.5, aí a gente abre chave aqui e vai informar o usuário. Sysout, tá? O que a gente vai falar para o usuário? IMC menor que 18.5, ele tá o quê? Com peso ideal. Não, na realidade ele tá baixo, né? Tá baixo, tá magro, cara. Você está abaixo do peso ideal, ok? Ponto. Aí o que acontece? Na outra chave, aqui a gente tem precisa entrar com uma outra condição. Então, quer dizer, se o if não deu lá, o cálculo do IMC lá não atingiu os 18.5, ele vai pular para uma outra condição. Então, essa condição vai ser o else, tá? If. Então, por que o else e o if? Porque a gente vai ter outras condições também. A gente não vai parar por aí. Vai ter outras condições. IMC menor, ok, que 25, tá? Abre chaves. Então, IMC menor que 25, o camarada ele vai escutar e vai ficar feliz. Então, o que o programa vai responder para ele? Você está no peso ideal, ok? Então vamos lá. Novamente, como eu falei, se o cara também não atingiu isso aqui, ele está um pouquinho mais gordo, não está no peso ideal. Então, novamente, o programa vai ter que fugiu, né? Pulou do bloco lá. O programa foi lá, olhou e falou: pô, mas esse cara não tem nenhuma das duas condições que está aqui. Então a gente vai criar uma outra condição para ele. IMC menor que 30, abre chave, sysout, vou colocar aqui no meu caso, né, se você está gordo, sysout, tô brincando, pessoal, não vou colocar isso não, tá? Você está com sobrepeso, isso é bullying, né? Está bullying comigo mesmo, tá? Com sobrepeso, tá bom? Então, vamos fazer uma dieta, meu amigo. Aí o que acontece? Passou as três condições lá, ele vai pular pro else, ele vai dar falso e vai estar encerrando o programa, tá? Como a gente entrou com entrada de dados aqui também, a gente precisa fechar, precisa colocar o close aqui, o sc.close, tá? Nosso programinha aqui eu acho que tá com uma chavinha faltando, era isso mesmo, ok? O programa tá aqui, beleza. Vamos agora testar esse programa. Vou colocar aqui o meu peso, 90 quilos, 1,80, tá lá. Tô com sobrepeso, obrigado por me avisar. Falou, pessoal, até a próxima.